Antes de nós iniciarmos, quero começar agradecendo a presença de vocês e também agradecendo a HSM, de Educação Executiva, por promover esse evento, onde nós podemos compartilhar o que há de mais inovador em tecnologia comportamental para vocês terem resultados nas vidas pessoais e profissionais de vocês. E também a Sociedade Latino-Americana de Coaching, que está nesse momento e nesse dia concluindo o 2º Congresso Latino-Americano de Coaching, onde nós estamos trazendo as melhores práticas de coaching para o Brasil, para que todos possam ter melhores resultados. Então é um prazer tê-los aqui. E o que nós abordaremos durante esses 45 minutos? Nós conversaremos sobre algo altamente complexo de maneira simples, e nós abordaremos inúmeras tecnologias em um espaço curto de tempo, para que vocês possam entender exatamente como vocês podem ter resultados na vida profissional e também na vida pessoal de vocês. E qual é o tema deste evento? Qual é o tema dessa palestra? É a teoria da evolução aplicada ao mundo corporativo. Como tudo hoje, tudo se desenvolveu. E a evolução que começou, e eu explicarei para vocês há muito tempo, também chegou hoje no mundo corporativo. Hoje você sabe que não adianta você simplesmente ser um gestor. Não adianta simplesmente você ser um líder. Você tem que ser a somatória de tudo isso. E a evolução nos trouxe a um terceiro personagem que tem feito toda a diferença e tem nos trazido uma vantagem competitiva nos nossos resultados, o coach. E eu vou trazer para vocês como que o coach hoje pode apoiar vocês para vocês terem melhores resultados. E eu começo com uma pergunta clássica para vocês. Ok? Hoje, quando você está trabalhando, quando você está em uma reunião, quando você está conversando com um liderado, como saber como agir? Que tipo de pessoa está na sua frente? Está na hora de você falar para essa pessoa o que tem que fazer? Está na hora de você desenvolver o comportamento desta pessoa? Ou está na hora de você motivar essas pessoas? Se você não souber exatamente o que fazer, você pode simplesmente comprometer o resultado que você estava tendo. E hoje, num mundo globalizado como esse, nós temos que saber discernir exatamente qual é a técnica que nós temos que usar. Então eu lhe pergunto, quando ser um líder? Quando ser um gestor? E quando ser um coach? Saber as respostas para essas perguntas vai definir totalmente o sucesso para você nesse momento. E é isso que eu vou apresentar para vocês durante esses 45 minutos. Agora, o que nós estamos trazendo aqui não é somente técnicas para que você possa se beneficiar no âmbito profissional. Também se beneficiar no âmbito pessoal. Porque vocês sabem que se não tiver um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, tudo pode ser comprometido. Muitas pessoas chegam e dizem, não, eu sou totalmente profissional. Só o que acontece quando você tem um problema dentro da sua casa? Você não consegue ter a mesma performance no outro dia, porque a sua mente vai devanear e você será distraído por vários fatores. E quando você está vivendo a sua vida e você tem um problema profissional, o que acontece com você? A mesma coisa. Então nós entramos no que nós chamamos de dilemas e nós acabamos perdendo totalmente a nossa atenção. Então não é só como ser um líder na empresa, mas também é como ser um líder na sua vida pessoal. Não é ser somente um gestor dentro da empresa, mas como ser um gestor na sua vida pessoal. E como nós podemos fazer a fusão desses dois e usar a metodologia coaching, usar o processo de coaching para ter melhores resultados. É isso que eu vou mostrar para vocês entenderem o que há de mais inovador em tecnologia comportamental para vocês terem melhores resultados. Agora, antes que tudo isso aconteça, nós precisamos conversar sobre as teorias evolutivas. Como que nós chegamos aqui? Como que tudo isso aconteceu? Como que nós conseguimos hoje, através de um dispositivo, um telefone, nos conectar mundialmente? E para que vocês entendam como as teorias aconteceram, eu vou levar vocês um pouco na história, para vocês entenderem quem foram as pessoas que foram responsáveis por todo esse movimento que nos trouxe a esse avanço tecnológico que nós estamos tendo hoje e o avanço tecnológico que nós teremos no futuro. Não há como falar de teorias sem nós conversarmos sobre 3 personagens, que eu vou apresentá-los para vocês, de acordo com teorias, artigos, livros, documentários e inúmeros outros. Agora, muitos desses nomes vocês já sabem, já conhecem. Agora eu vou trazer para vocês como eles colaboraram para nós chegarmos aqui. Vou apresentá-los em ordem de idade. Primeiramente, nós temos Sócrates, ok? De acordo com a história, um homem de uma saúde impecável, um homem que tinha uma maneira muito diferente de perceber as coisas
que estavam acontecendo com ele, e através dessa saúde que ele tinha, ele conseguiu viver 2, 3 vezes mais do que uma pessoa normal viveria. Então, quando ele ia conversar com outras pessoas, por conta do tempo de vivência dele, o tempo de seniority dele, ele conseguia fazer com que as pessoas tivessem uma percepção diferente. E Sócrates estava sempre fazendo o quê? Fazendo perguntas para que nós pudéssemos mudar os nossos paradigmas, para que nós pudéssemos pensar de maneiras diferentes. Logo após Sócrates, vocês sabem quem vem aí na faixa de idade: Platão. Platão, já um filósofo também, mas de classe mais nobre, que tinha sua academia de Atenas, onde as pessoas se uniam para conversar sobre questões existenciais, questões voltadas à evolução, voltadas às pessoas. E Platão teve a oportunidade de compartilhar alguns pensamentos sobre Sócrates. Agora, quando a gente fala sobre Sócrates, é muito interessante, porque quanto mais você estuda, mais você entende o que Sócrates sempre quis dizer. O que eu sei é que nada sei. E quando você estuda bastante, você vai ver que até a existência de Sócrates é colocada em jogo. Porque há teorias que dizem que Sócrates não existiu. Ele era o amigo imaginário de Platão. Porque Platão tinha um sério problema com rejeição. Então, para ele não ser rejeitado através das suas grandes teorias, ele criou um amigo fictício que se chamava Sócrates. Então, Platão criou Sócrates. Então, eles dizem que Sócrates foi fruto da imaginação de Platão. Agora, eu prefiro acreditar na primeira teoria, que ele existiu, foi um homem sábio, que tinha uma maneira diferente de perceber as coisas, e essa percepção diferente dele fazia com que as pessoas pensassem diferente. E agora nós chegamos no que fez toda essa mudança: o jovem prodígio Aristóteles. Aristóteles, ainda um garoto, comparado com esses dois mestres que eu disse, passava horas e horas na academia de Atenas, com Platão, ouvindo esses homens conversarem sobre todas as coisas que existiam e o motivo de tudo. Ao interagir com essas pessoas, Aristóteles também queria o seu lugar no sucesso. Ele queria se destacar. E ele começou a pensar como ele poderia trazer um pensamento totalmente diferente de tudo que tinham pensado, que colocaria ele nesse pedestal. E através de muito estudo, através de muita prática, através de muita pesquisa, acontece um fato interessantíssimo. Um dia, Aristóteles estava andando em um dos mercados de peixe, que era o lugar favorito dele conduzir as pesquisas dele, porque os peixes já tinham sido capturados. Ele não corria risco. Ao contrário dele ir para uma selva estudar um animal selvagem que poderia colocar a vida dele em jogo. E a história não sabe dizer, ou até agora eu não encontrei uma fonte fidedigna, ok? Mas em algum momento específico, Aristóteles tem um grande pensamento que nos levou às teorias evolutivas que nós chegamos até hoje. Ele começou a perceber que tem peixe pequeno, peixe grande, peixe fino, peixe largo, peixe com olho grande, peixe com olho pequeno, peixe com escamas, peixe sem escamas. Ele começou a perceber que tem peixes coloridos e peixes sem cores. E foi nesse momento, que ninguém sabe explicar o que aconteceu, mas Aristóteles teve o primeiro grande pensamento, que foi questionar o propósito de tudo. Ele falou: se as coisas são diferentes, é porque tudo tem um propósito. Ele correu para a academia de Atenas, e como vocês, pessoas estavam unidas para aprender, para se desenvolverem através de novos conhecimentos, ele pediu a palavra e ele compartilhou com todas as pessoas que tudo nesse planeta tem um propósito. As pessoas ficaram com o mesmo olhar de vocês. O que ele está dizendo? Foi nesse momento que Aristóteles puxou uma cadeira para o centro e virou e falou assim para as pessoas: qual é o propósito dessa cadeira? Aí as pessoas: para sentar. É para pôr livros. É uma escada. Essa cadeira ela pode ser para torturar alguém? Essa cadeira pode ser um local para fazer um acordo? Aristóteles falou: não. O propósito dessa cadeira só tem um: é sustentar algo do chão. Tirando isso, ela não precisa existir. E todas as pessoas começaram a entender que tudo que existe, existe um propósito. E aí as pessoas saíram correndo. Porque todo mundo queria descobrir o propósito das coisas para serem lembrados. É isso que o ser humano quer. O ser humano, ele quer ser lembrado. Ele quer que depois que ele passe por essa vida, ele deixe um livro, ele deixe uma estátua, ele deixe algo que imortalize ele. E voltaram e começaram a dizer os propósitos de tudo: o propósito da casa, o propósito da água, o propósito do fogo.
E perante todas aquelas informações, Aristóteles teve o grande segundo pensamento que nos trouxe até aqui. Se tudo tem um propósito, tudo tem uma utilidade. Qual a utilidade de todas as coisas? Novamente as pessoas olharam e falaram assim: Aristóteles, não estamos seguindo a sua linha de raciocínio. Foi nesse momento que Aristóteles puxou a mesma cadeira e falou: qual é a utilidade da cadeira? As pessoas começaram: é para sentar, é para você usar como escada, pode ser para você colocar um vaso, pode ser para um rei reinar, um reinado, pode ser um mecanismo de tortura. E aí Aristóteles disse: sim. Então vocês entenderam qual é o propósito, que é sustentar algo do chão, senão a cadeira não existiria. E agora você entendeu que algo que tem um propósito pode ser utilizado de várias maneiras. E todo mundo ficou olhando para Aristóteles como nós nunca tínhamos pensado nisso? Estamos falando há mais de 2000 anos, onde as pessoas não pensavam da maneira que a gente pensava agora. Agora, conforme eu falo, você pode começar a se questionar quais são os propósitos das coisas, quais são as utilidades das coisas, e com isso você pode ter melhores resultados. Agora, a primeira e a segunda pergunta foi fácil de responder. A terceira pergunta ecoa até hoje e ninguém consegue responder. Você pode ter uma crença, você pode ter uma teoria que satisfaz você, mas a terceira pergunta ninguém conseguiu responder até hoje e conseguiu provar. Aristóteles disse: se tudo tem um propósito e tudo tem uma utilidade, por que as coisas mudam? E aí você pode começar a pensar nas suas respostas. Agora, ao pensar nas suas respostas, eu posso fazer perguntas para você, que você vai chegar um momento e vai falar assim: Mike, eu não sei te responder, eu só sei que é assim, eu acredito que é assim que vai ser. E é assim que o ser humano continua evoluindo, continua criando teorias evolutivas para explicar qual é o motivo de tudo, qual é o propósito das coisas, qual é a utilidade das coisas. E através desta grande pesquisa, que foi passando de anos e décadas, nós chegamos à primeira grande teoria evolutiva que se embasou em todas essas informações que nós conversamos, que foi a que vocês já devem ter ouvido falar, ok? Que é o primeiro pensamento darwiniano, que é The Survival of the Fittest, okay? A teoria do mais forte. Então, a primeira foi: o mais forte sobrevive. Então, se você parar e você voltar na história, você pode verificar que, por muito tempo, isso foi considerado uma verdade. Era o animal mais forte que conseguia, durante uma batalha, mostrar que o seu DNA, os seus genes, era mais forte, e ele, esse animal, conseguia se reproduzir com os outros. Então, o ser humano, os animais, usaram isso por muito tempo. Como? Survival of the fittest, o mais forte sobrevive. E, enquanto nós não tínhamos leis, enquanto nós não tínhamos regras, enquanto nós não tínhamos controles, o que isso aconteceu? Isso aí simplesmente foi passando e isso foi se transformando na teoria evolutiva. Agora, o que aconteceu depois de um tempo? O ser humano se desenvolveu. E aí nós chegamos na segunda teoria evolutiva, que não é simplesmente o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente que sobrevive, mas sim o que se adapta mais rapidamente sobrevive. Por quê? Porque agora não adianta você ser forte. Por muito tempo, amigos homens, nós tínhamos a força física, que fez com que nós pudéssemos dominar o outro sexo, ou ter uma vantagem competitiva sobre a outra pessoa. Agora, com o poder executivo, legislativo e penitenciário, o que acontece se você bater em alguém? Você vai preso, você vai responder por isso. Então, as leis vieram não só para favorecer o menos forte, mas também veio para fazer com que o mais forte se tornasse mais inteligente e não usasse a força física para ter resultado. E é o que nós estamos vivendo agora. Agora, com todo o avanço tecnológico, nós estamos prestes a nos depararmos com a terceira teoria evolutiva, que nesse momento vocês estão vivendo, que é qual? O mais forte que se adapta e o mais inteligente vai ser o que vai sobreviver. É isso que está acontecendo conosco. E ao ver essa imagem aí, e escutar as notícias, você já sabe que é isso que vai acontecer. Nesse momento, dê uma olhada onde você está. Nós estamos em um local
onde nós estamos sendo alimentados constantemente com inúmeros sentidos. Através do que a gente está vendo, ouvindo, várias pessoas falando ao mesmo tempo, a qualquer momento você pode se conectar a outra faixa e ouvir o que está acontecendo. Então, ao criarmos a máquina, ao criarmos o computador, nós começamos a nos desenvolver como um. E no futuro, o mais forte e o mais inteligente vai se adaptar. E como nós podemos ver como isso está acontecendo hoje? Através desse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, que é o que aconteceu e está acontecendo com o sexo feminino, com as mulheres. Lembra a primeira lei, que era Survival of the Fittest? O mais forte sobrevive? O que aconteceu com as mulheres? Elas foram suprimidas. Elas não podiam fazer o que elas queriam. Por quê? Porque a força física do homem domava ela. Depois que as leis surgiram, o que aconteceu? A mulher teve que se adaptar e se ajustar ao que tinha acontecido. E por conta dela ter vivido na primeira lei, que ela teve que suprimir toda a sua inteligência, para ela conseguir suprimir isso, ela teve que se desenvolver. E a hora que a lei mudou, o que aconteceu? A mulher surgiu como um sexo muito mais forte do que o nosso. Porque o que nos suprime, nos desenvolve depois. E um exemplo claro disso, quem tem filha aqui? Eu tenho uma que está indo para 14, 15 anos. Uhum. Vocês já viram o tamanho das nossas garotinhas? Minha filha tem 15 anos, ela é desse tamanho, dessa altura. O pé já não é um pé fininho, é um pé chato, de uma mulher que vai ter uma estrutura física grande, que vai poder lidar com mais pressão. Então, o que está acontecendo agora? A terceira lei evolutiva está mostrando que a mulher, que era um sexo mais frágil, agora ela já está vindo muito mais forte. E como vocês podem ver aqui nessas informações, são apenas alguns dados que comprovam o quanto as mulheres estão dominando totalmente o mercado. Nas escolas, nas compras, em casa, em tudo que elas estão fazendo. Agora, o que aconteceu? Há um tempo atrás, as mulheres estavam literalmente ficando doentes por conta de algumas doenças que só os homens tinham. Conforme essas mulheres, entendeu, estão se desenvolvendo, elas já estão ficando muito mais resistentes aí. Agora, homens, fiquem tranquilos. Nós estamos tentando fazer algo. Por isso que o termo metrosexualidade está surgindo. Gente, não é homossexualidade, cada um escolhe o que quer, a vida é linda. Tá? Porque eu falo isso, tem alguns homens que já viram. Não é isso que eu estou falando. Metrosexual é um homem que utiliza-se da inteligência feminina para se cuidar, para pensar, é mais carismático. Então, ele tem alguns controles através disso. Então, da mesma maneira que a mulher está evoluindo rapidamente, o homem está tentando fazer alguma coisa. Porque se ele não fizer, eu sou homem, sou muito feliz que eu tenho uma filha, porque competitivamente falando, eu já estou na frente. Se nós não fizermos algo, homens, você pode olhar ao seu redor aqui. Nas faculdades, nos cursos de coaching, as mulheres estão vindo. Porém, os homens também estão fazendo algo sobre isso. Então, dê uma olhada aqui. Em universidades, em cargos, compras de carro. Olha o número de milionárias que nós teremos em 2020. 53% serão mulheres. Quer dizer que, homens, nós já estamos perdendo com isso. Então, essas explicações que eu trouxe para vocês demonstra totalmente como as teorias evolutivas estão acontecendo. E ao entender isso, nós conseguimos ter uma vantagem competitiva em relação ao que nós estamos fazendo. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, depois desse embasamento. O que o mercado, o que o mundo corporativo se tornou. E não adianta você só ser bom de humanas. Não adianta você ser só bom e exatas. Hoje, nós temos um novo personagem no mercado, que é o coach. Que é aquele que consegue lidar com ambos os aspectos e ter melhores resultados. Olhando aqui, Einstein disse, não dá para resolver o problema no mesmo nível que ele foi criado. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos pensar além disso. Porque se você pensar no problema, você vai ficar preso no problema. E a solução está onde o problema não está.
Então, através desse entendimento e através desse embasamento dessas teorias evolutivas, que nós fizemos um estudo minucioso para ver como nós podemos lidar com os novos obstáculos e ter novas soluções em relação ao que está acontecendo. Agora, para que tudo isso pudesse acontecer, nós precisávamos ter um estudo, um embasamento. E foi dessa maneira que nós chegamos ao estudo da andragogia. Quem sabe o que é andragogia aqui? Só para verificar algumas mãos. Sim, temos algumas. Ok. Para quem já sabe, só vou reforçar a ideia, e quem não sabe, já vou trazer para vocês. Andragogia é o estudo de como o adulto aprende. Okay? Hoje nós temos estudos para tudo. Nós temos estudos em relação a como o bebê aprende dentro da mamãe, como o bebê aprende fora da mamãe, como a criança aprende, como o adolescente aprende. E, gente, eu tenho uma filha de 14, 15 anos. Não é tão simples, ok? Como o adulto aprende e até como o sênior aprende, ok? Gente, sênior é uma palavra mais do inglês que substitui aquelas palavras que, na minha opinião, são tanto quanto perigosas. Terceira idade e a melhor idade. Já pararam para pensar nisso? Qual que é a quarta idade? E melhor idade para quem? Você está lá com seus 60 anos na aposentadoria, você quer pular, saltar de paraquedas, ou bungee jump, ou comprar uma lancha. Deixa o seu seguro de vida ou o seu seguro de saúde te catar para você ver. Okay? Mas antes que isso aconteça, a tua família já vai dizer que você é louco. Então, gente, melhor idade para quem e qual é a quarta idade? Então, nós usamos o termo sênior, uma pessoa com vasta experiência de vida. Então, todos esses que eu terminei de mencionar possuem estudos. Muitas pessoas acreditam que a criança, ela aprende mais rápido. Não, a criança absorve mais rápido. Porque uma parte do cérebro dela, chamado lobo pré-frontal, só se desenvolve quando ela chega aos seus 28, 30 anos. Então, você não pode dizer que uma pessoa aprende rápido se o cérebro ainda não está totalmente desenvolvido. Nós temos os seniors agora, depois dos seus 50 anos de idade. Já está comprovado que, depois de uma certa idade, algumas substâncias param de ser produzidas dentro da nossa mente. Se você não repor essas substâncias, o seu cérebro não vai fazer o que ele deveria fazer. Agora, a partir do momento que esses seniors, homens e mulheres, eles passam por esses tratamentos, tomam essas vitaminas, esses suplementos, o cérebro dos mesmos fica alerta como qualquer um. Agora, o que a andragogia fez? Foi estudar neurociência, para entender exatamente o que precisa ser feito para o adulto aprender. E aí encontrou dois mecanismos importantíssimos para que os adultos aprendam. Primeiro, o adulto, ele aprende se distanciando da dor, ou ele aprende se aproximando do prazer. E vocês já devem saber qual é o nosso favorito, né? Se distanciar da dor. A gente faz tudo para não ter dor. Eu vou emagrecer porque senão eu vou ficar gordo ou gorda e eu não vou ficar feliz comigo mesmo, não vou caber na minha roupa e vou ficar doente. Eu vou pagar as contas porque se eu não pagar as contas, meu nome vai ficar sujo, eu vou ter que pagar juros e minha vida vai acabar. Eu vou entregar esse trabalho logo, porque você viu com a crise, né? Agora Donald Trump ganhou, é perigoso ser despedido. Tipo assim, não sei como você faz essa conexão, mas as pessoas fazem. Tá? Então tudo deixa eu fazer isso para que isso não aconteça comigo. Ao invés de nós usarmos o segundo motivador, que é fazer as coisas para obter o prazer. Deixa eu ficar no meu peso correto, para eu ficar saudável, ficar uma autoestima. Deixa eu pagar minhas contas dentro do tempo pré-estabelecido, para eu ter um bom crédito, para eu poder ter um desconto. Deixa eu entregar meu trabalho na hora certa, porque eu fazendo isso, eu vou poder corrigir qualquer vacilo que eu tive. Então a andragogia foi estudar tudo isso para criar uma nova maneira de lidar melhor com o adulto. Porque a criança é simples de lidar, querendo ou não, porque ela é dependente. Agora o adulto, ele já tem um livre-arbítrio. E dentro das empresas, quem que nós temos? Adultos. Então nós precisamos estudar como esses adultos trabalham, como eles processam, como eles aprendem, como eles se motivam, para que nós possamos lidar melhor com eles. E a andragogia chegou a 5 fatores importantíssimos quando nós estivermos lidando com adultos, para nós termos melhores resultados. Primeiro, respeito. O adulto, ele precisa ter respeito quando você estiver conversando com ele. Principalmente aqui na América Latina, que somos latinos de sangue. O sangue sobe pela cabeça, você já começa a conectar-se a um monte de questões pessoais e com isso nós temos problema. Então, quando você estiver conversando com um adulto, você tem que ter respeito. Você tem que ter uma estratégia. Você tem que ter um autocontrole
E você tem que ter uma inteligência emocional para isso. Segundo, autonomia. Você tem que mostrar para o adulto que ele é autônomo, que ele pode fazer, que ele pode desenvolver, que ele tem a inteligência necessária para isso. Que dessa maneira, o que acontece com o adulto? Ele se compromete em relação ao processo. Próximo, experiência. Tem que usar experiências, explicar para ele, expor ele a experiências, para que ele consiga interagir e ter melhores resultados. Relevância, ele tem que ver que aquilo é importante, ele tem que ver que aquilo vai trazer um resultado para ele. E por último, solução, mostrar a solução para ele. Então, quando nós estamos conversando com um adulto, é extremamente importante que levemos em consideração alguns critérios. E amigos, qual é o grande problema da América Latina? Latinos. Muitas vezes, nós não dizemos o que tem que ser dito, nós não fazemos o que nós temos que fazer. Por quê? Porque nós achamos que se nós fizermos isso, vai comprometer totalmente o nosso relacionamento. E aí nós deparamos com uma questão muito importante. Se você não disser e a pessoa não souber, como ela vai fazer alguma coisa para desenvolver? E aí nós acabamos perdendo em relação a isso. Então é extremamente importante que nós começamos a entender que quem ama, educa, mas as pessoas não fazem isso. E é por isso que nós desenvolvemos uma nova maneira de conversar com os adultos, levando em consideração essa complexidade para termos melhores resultados. E como tudo isso aconteceu? Através do coaching. O coaching foi uma metodologia, uma tecnologia que foi criada justamente para isso, para que nós possamos ter melhores resultados e que nós, quando estivermos conversando com uma pessoa, possamos utilizar critérios, mecanismos e ferramentas para nós termos um resultado melhor. Principalmente, levando em consideração que, se você não tiver uma estratégia, você está correndo um grande perigo. E o que é o coaching? O coaching é o processo de apoiar uma pessoa na identificação e criação de metas, acessando e desenvolvendo os seus próprios recursos internos. Então, através do que eu disse para vocês da andragogia, o processo de coaching foi criado. Agora, o coaching não é o que muitos de vocês têm visto por aí. Ou, quem está conhecendo o coaching pela primeira vez, depois, recomendo que você dê uma olhada no YouTube, no Google, para você ver o que algumas pessoas estão fazendo em relação ao processo de coaching. O processo de coaching não é algo lúdico, não é algo instintivo, não é algo intuitivo. O processo de coaching é algo altamente metódico, é algo estruturado, é uma metodologia que você precisa levar em consideração passos para que você tenha os seus resultados. E hoje o que acontece? Nós não levamos em consideração isso. Nós fazemos da maneira que nós queremos fazer. É por isso que hoje uma sessão de coaching dentro de uma empresa custa R$ 1.500. É por isso que uma sessão de coaching de vida hoje custa no mínimo R$ 300. Por quê? Porque essa pessoa ela precisa de uma estrutura para ter um resultado na vida pessoal. E ela precisa de uma estrutura para ter um resultado na vida profissional dela. Então, quando você está estabelecendo uma meta, desenvolvendo um comportamento ou uma competência, olha o que você tem que levar em consideração. Primeiro, data. Toda meta tem que ter uma data. Se você não tem uma data, desculpa, você não tem uma meta, você tem um sonho. E desculpa, eu vou fazer uma piadinha sem graça aqui, quem trabalha com sonho é Disney, padaria e psicanalista. Nós não trabalhamos com eles, ok? Nós trabalhamos com metas. Então você pode até vir, ok, com um sonho. O nosso trabalho é apoiar você a quantificá-lo. Toda meta tem que ter um plano. Quem estudou administração sabe que um plano é diferente de um planejamento. Plano é o que você quer, planejamento é o que você vai fazer para que isso aconteça. Você precisa de ações para que isso aconteça. Essas ações vão apoiar você a desenvolver os comportamentos necessários para você atingir a sua meta. Os obstáculos surgirão, então precisamos saber como superar esses obstáculos. O feedback é necessário, uma retroalimentação do que está acontecendo, para que nós possamos constantemente verificar esses indicadores e fazer os ajustes. E temos que ter um acompanhamento do que está acontecendo. Amigos, e acompanhamento aqui no Brasil é algo imaginário. Você chega, fala o que fazer, dá as regras, estabelece metas. Mas o acompanhamento, ele é totalmente confundido com avaliação. Então você fala para a pessoa que tem que fazer, e no último dia você vem e avalia ela para ver se está pronto ou não. Então o follow-up é o acompanhamento, você tem que acompanhar essa pessoa para que ela desenvolva o comportamento. E sem sustentabilidade nada acontece.
Então, quando nós estamos dentro de uma empresa, fazendo um processo de coaching, que seja com executivo, com uma executiva, ou apoiando uma pessoa física a atingir uma meta pessoal, nós estamos levando em consideração tudo isso. Então, o processo de coaching é um processo metódico, estruturado, onde você utiliza ferramentas e perguntas cirúrgicas e precisas para apoiar essa pessoa a ter melhores resultados. E foi através do coaching que nós conseguimos agora levar o líder a um novo patamar. Porque quem é o líder? O líder é o personagem, é o aplicativo que é responsável por pessoas. Então, o líder é aquele que está ali para motivar, para te inspirar, para conversar com você, para levar você para frente, para ser um modelo para você. Agora, o líder, ele corre um grande perigo. Ele é ótimo em humanas, mas o que acontece com a parte dele de processos? É fraca. E agora eu vou falar uma realidade que para alguns pode levar um tempinho para entender. Só que daqui a pouco você vai chegar a uma conclusão. Se você é bom de humanas, você não é bom de exatas. Se você é bom de exatas, você não é bom de humanas. Eu não estou dizendo que você não possui o outro. Eu simplesmente estou dizendo que não predomina em você. E aí pegaram essa questão e foram levar para Albert Einstein. Imagina para quem for. Einstein, o que você tem a dizer sobre isso? Olha o Einstein respondendo ao ser humano. Se você é bom de ciências, você não é bom de família. Eu pergunto para vocês, essa resposta é de alguém de humanas ou de exatas? Exatas. Ele decodificou tudo em uma fórmula. Aí vira Einstein, dá para você ser mais humanas ao responder? Aí você falou, sim. Se eu fico 15 dias dentro do porão da minha casa, eu vou atender as necessidades da minha família? A resposta é não. Então eu sou ótimo em ciências, mas terrível em humanas. Agora, se eu passo 15 dias com a minha esposa, com a minha filha, com meus amigos, atendendo as minhas necessidades, eu fiz o que eu tinha que fazer? Não. Então, se você é bom de humanas, você não é bom de exatas, e vice-versa. Então, hoje nós não temos mais o luxo de ter uma pessoa que é boa de humanas e uma pessoa que é boa de exatas para fazer o mesmo trabalho. A gente precisa fazer tudo. Então, um líder, ele tem essas vantagens, mas também essas desvantagens. Agora nós temos quem? O próximo? O gestor. O gestor é aquela pessoa responsável por processos, responsável por lucros, dirigir os resultados da empresa, cobrar resultados. É isso que ele vai fazer, processos, procedimentos e entrega o que tem que ser feito. Então é isso que ele faz. Agora o que está acontecendo com o nosso amigo gestor? O gestor já está se tornando, entendeu, uma espécie em extinção, principalmente na América Latina. Sabe por quê? Ele não vai cobrar o resultado porque ele tem medo de cobrar o resultado. É assédio moral. Eles vão me tirar do grupo do WhatsApp. Eles não vão me convidar para a festa de fim de ano. Eu não vou ser convidado para o amigo invisível, secreto, sei lá o que você usa. Então, o que ele faz? Ele chega e indiretamente diz como tem que ser feito. Quando o gestor é uma peça importante, é aquela peça que vai chegar e falar para você o que tem que ser feito. E baseado em fatos e evidências, você vai saber o que tem que fazer. Então, esse é o trabalho do gestor. Esse é o ponto forte do gestor. Qual é o ponto fraco do gestor? Ele não tem muito tato em fazer as coisas. Então, ele precisa saber que ele está conversando com um ser humano. Então, ele precisa, antes disso, parar, se preparar para a estratégia, ver o manual dele, como é lidar com uma pessoa, tá? Se essa pessoa é X, Y, Z, se é dominante, influente, estável, cauteloso. Tem um monte de critérios que a gente precisa saber desenvolver antes de simplesmente chegar e conversar com uma pessoa. E aí, depois de fazer isso, o gestor chega e fala o que tem que ser feito, mas fala o que tem que ser feito da maneira correta. Então, aqui nós temos o líder e o gestor. Agora, quem é que foi criado? Qual é a fusão desses dois? Nós temos o coach, que é o personagem, que é o profissional, que sabe lidar com a parte de humanas, tem treinamento na parte de processos e trabalha usando ambos os critérios para um desenvolvimento comportamental. E esse, o coach hoje, que é o líder do século 21. Então é por isso que você tem escutado tanto a palavra coaching, a metodologia, coach, o profissional. É por isso que as empresas estão investindo muito nisso. É por isso que os cursos de coaching hoje estão lotados. Porque hoje nós não temos mais o luxo em ser bom em uma coisa ou em outra. Então, o líder de hoje
é um líder que sabe lidar com a parte de humanas e com a parte de gestão. Ele sabe quais são os seus pontos fortes, mas também sabe quais são os seus pontos fracos. E ele consegue, através da união desses, conseguir ter melhores resultados. E vocês sabiam que hoje, ter no currículo de vocês uma formação em coaching está sendo considerado do mesmo nível que falar um segundo idioma fluente? Hoje, quem tem uma formação em coaching tem uma vantagem competitiva no mercado. Por quê? Porque os RHs das empresas já sabem que se essa pessoa teve uma formação de coaching, e também, abre aspas, fecha aspas, onde ela se formou, essa pessoa está muito mais bem preparada para o mercado do que uma pessoa que não tem isso. Então é isso que nós estamos trazendo aqui para vocês. O futuro já chegou e o futuro está chegando. E os profissionais que estiverem qualificados, atualizados, eles terão uma vantagem competitiva e terão melhores resultados. E é isso que a Sociedade Latino-Americana de Coaching tem feito. E é assim que você se torna o líder do futuro. Agora, que vocês entenderam isso, estão um pouco mais cientes disso, vamos conversar sobre algo muito importante que acontece nas empresas, que também não acontece da maneira correta. O termo feedback. Como dar feedback de maneiras diferentes? Como lidar com as pessoas? Muitas pessoas não sabem o que é feedback. Tá? Desculpa pelo termo. Tá? Muitas pessoas, feedback é fodback. Tá? Para muitos não é nem feedback, é avaliação. Porque não sabe o que é feedback. Leram um livro, ouviram, falaram, deixa eu usar esse adjetivo aqui para falar que eu estou fazendo alguma coisa. Agora, o feedback é uma ferramenta extremamente importante que leva a pessoa indicadores, leva para pessoas fatos e evidências para que ela possa ajustar a sua estratégia para ter melhores resultados. Agora, você tem que saber dar feedbacks diferentes. O gestor, ele dá um feedback. O coach dá um feedback. O líder dá um feedback. Então, nós temos maneiras diferentes de dar feedbacks. Vamos conhecer algumas para que vocês possam depois estudar isso um pouco mais a fundo e terem melhores resultados logo após esse evento. O gestor, ele tem um foco específico quando ele está dando feedback. O foco é voltado mais a processos, a execução. Ele fala o que tem que fazer. Quando você olha para o amarelo, você já está vendo qual é o papel do coach. O coach já dá um feedback diferente. O feedback é voltado a humanas, é voltado a desenvolvimento, é voltado a apoiar aquela pessoa a desenvolver novos comportamentos para ter resultados. Então você tem que ter esse discernimento. Qual tipo de feedback que eu tenho que dar para esse liderado? Qual abordagem vai trazer melhores resultados? E se você for o líder do século XXI, você vai saber que as pessoas não são todas iguais. As pessoas são diferentes, as situações são diferentes, os obstáculos são diferentes. Então, através de uma estrutura, através de uma metodologia, você vai sentar na frente dessa pessoa munido de uma estratégia, de uma estrutura para dar o feedback da maneira certa, da maneira correta e ter melhores resultados. Vamos entender como isso acontece. Primeiro, nós temos o feedback do gestor. Olha o gestor. Então, imagina você sendo um gestor ou uma gestora e você se preparando para dar um feedback para uma pessoa. Primeiramente, você vai pensar, espera aí, eu tenho que passar o objetivo e o propósito desse feedback para a pessoa. Então, a pessoa senta, você vai dizer para ela o que tem que fazer. Depois, você vai deixar claro o ocorrido, focando na situação. Porque sabe como muitas pessoas dão feedback? Sempre você faz assim, a todo momento, a semana passada. E aí o feedback se torna uma batalha. Então você tem que sempre deixar clara a situação e o ocorrido. Próximo, comunicar o impacto para a pessoa do ocorrido. O que vai acontecer em relação ao que ela fez. E depois de você ter agido assim como gestor e ter aprendido uma estrutura para você se comunicar com a pessoa, agora está na hora de você utilizar uma ferramenta para você ter melhores resultados. Então não adianta você dar um feedback como um gestor se você não apoiar essa pessoa a desenvolver o que aconteceu. Agora olha se você é um coach. Okay? Se você é um coach, você também tem uma estratégia. Então você já senta com essa pessoa diferentemente. Você já fez uma análise do que aconteceu, você já fez um estudo do que aconteceu, então você está ali sentado através de uma estrutura e sabendo que essa estratégia vai trazer o melhor resultado para vocês. Porque o que eu tenho visto, trabalhando há mais de 12 anos
na Sociedade Latino-Americana de Coaching e atendido inúmeras empresas, é que as pessoas têm utilizado as mesmas estratégias, algumas arcaicas e obsoletas, com todos os tipos de pessoas. E aí vocês têm escutado isso muito aqui durante esse evento. A pessoa não pede demissão da empresa, ela pede demissão do líder. E há pesquisas que comprovam isso. E é por isso que as mulheres, parabéns, estão se adaptando e se ajustando, estão conseguindo fazer isso bem melhor. E é isso que está acontecendo no nosso mercado. Então, quando você for sentar para dar um feedback como coach, você vai sentar e vai falar, eu tenho que dizer essas 3 coisas para essa pessoa, para que o meu feedback seja objetivo e que eu tenha o resultado. Primeiro, o objetivo e o propósito da conversa, para a pessoa ficar ciente que não é pessoal, viu? É profissional. Segundo, deixar claro ao liderado o que espera que seja feito, apoiá-lo em relação aos resultados que vai ter. E próximo, comunicar o impacto das ações para que isso aconteça. Então você aprende um repertório de perguntas, um repertório de comunicação que te traz a estrutura. Você senta sabendo o que você tem que fazer. E a qualquer hora que a pessoa tentar dar as desculpas, né? Mas Mike, mas é assim, é Donald Trump, é Dilma, é Hillary Clinton. Você volta e você tem uma estrutura para lidar com isso. E agora nós temos o feedback, tá? Que é onde nós temos o gestor e o coach. É uma fusão dos dois para você ter melhores resultados. Onde o que acontece? A mesma coisa que aconteceu no outro. Mas agora você já navega em 2. Você está dando o feedback voltado para processos, mas ao mesmo tempo apoiando a pessoa a desenvolver o comportamento. E é dessa maneira que você se torna um líder, onde você tem uma estrutura, você tem uma metodologia e você tem uma técnica para lidar com as pessoas. Onde você consegue fazer o quê? Controlar o seu pessoal. E se tornar mais profissional, preservando a sua e a integridade da outra pessoa, fazendo com que o feedback se torne um presente, não uma obrigação e uma avaliação. E é isso que as empresas têm feito. E é isso que há de mais inovador em tecnologia comportamental hoje, e é isso que diferencia um ótimo líder de um líder mais ou menos. São as estratégias, são os treinamentos, são os investimentos, são os livros, são as horas de empenhos dessas pessoas. E com tudo isso, nós chegamos a uma metodologia para que isso aconteça. Então, quando você estiver, depois de um feedback, apoiando uma pessoa, o que você precisa? Você precisa de uma ferramenta onde que apoie você, passo a passo, como fazer isso, para que você desenvolva o comportamento e depois desenvolva a competência. E é isso que nós ensinamos na Sociedade Latino-Americana de Coaching. Como você pode aprender isso para você ter uma vantagem competitiva através de uma ferramenta, através de uma estrutura, que seguindo esses passos você vai ser bem sucedido. Lembrando que o sucesso não é intuitivo. O sucesso não é instintivo. O sucesso é uma estrutura, uma metodologia, que ao reproduzir você terá melhores resultados. Sempre lembrando que você tem que ter uma influência sobre a pessoa para que isso aconteça da melhor maneira. Ok? Nós chegamos à pergunta final, que eu quero que vocês pensem e que vocês consolidem todas as informações e as aprendizagens que vocês tiveram aqui no Congresso Latino-Americano de Coaching e na HSM. Como se preparar para o futuro na sua vida profissional em um cenário onde o mais forte se adaptará e o mais inteligente, tornando-se um líder coach e ampliando significativamente o seu repertório de estratégias, técnicas e atitudes para que você tenha melhores resultados. E foi um prazer compartilhar com vocês o que há de mais inovador em tecnologia comportamental para que vocês tenham uma vantagem competitiva, não só na vida pessoal de vocês, mas também na vida profissional de vocês. Foi um prazer, sucesso a todos.